O Grêmio atualmente, o que a gente acabou de conferir nesse momento, o Grêmio que empata com o Atlético Grau, o Grêmio que toma a bola na trave, o Grêmio jogou menos que o Atlético Grau, o Atlético Grau teve mais posse de bola do que o Grêmio, o Atlético Grau teve mais chances de gol que o Grêmio, o Atlético Grau teve mais perto de fazer o gol do que o Grêmio, o Atlético Grau chutou a bola na trave do Grêmio e o goleiro do Grêmio trabalhou mais que o goleiro do Atlético Grau. O Grêmio virou um grande cabide de empregos. Está instalada no Grêmio a era do bundamolismo. E isso está sendo refletido em campo. Ah, vai mudar um pouco, mano? Acho que vai. Vai, a gente tenta acreditar que vai. Vai mudar com o Filipão? Claro que sim, pode ter certeza que o Filipão está com vergonha. Mas o que a gente pode mudar na prática do Grêmio? O que falta se dizer pro Grêmio? O Grêmio é um time completamente sem cobrança. O Grêmio é um time formado por jogadores mimados que eles não aceitam críticas, mas eles não produzem nada para que eles possam receber o elogio. Seguramente, o torcedor do Grêmio que acompanha esse jogo com o Atlético Grau, ele tem a certeza que ele viu um dos piores jogos da história do Grêmio. E se a gente comparar o fato do Grêmio não ter jogado nada com o fato de que o adversário era muito ruim, seguramente ele vai ser o pior jogo do Grêmio. Porque várias vezes que o Grêmio perdeu ao longo da sua história, o Grêmio nunca aceitou perder. Então o Grêmio arrumava uma briga, como a gente diz na linguagem de futebol. O Grêmio brigava em campo. E às vezes, literalmente, brigava. Via que não ia conseguir ganhar na bola, o Grêmio apelava. Hoje não tem nem isso. O Grêmio não tem poder de indignação, o Grêmio não tem disputa de bola nenhuma com vontade. O Cristaldo hoje foi capitão, inclusive, é aquele típico jogador que quando ele sofre a falta e aí ele começa a olhar com cara de tristeza pro juiz, com quem diz: tu não vai dar falta? Então, é uma bunda molice tão grande de um elenco que custa quase 18 milhões por mês. Sim, o Grêmio tem um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, em que já se usou toda a desculpa possível, em que já se trocou de treinador, em que já se trocou o preparador físico, e a gente não consegue encontrar nesse bando de bunda mole do Grêmio um norte para que a gente possa entender o que está acontecendo. Porque é impossível que tu não consiga jogar. Sabe que eu falei durante a jornada, eu tenho a impressão às vezes que o Grêmio nunca mais vai jogar bem. É como se alguém tivesse jogado uma maldição pro Grêmio ali. O Grêmio nunca mais vai jogar bem na sua história. Esses 3 anos do presidente Alberto Guerra, eles são anos que agora a gente consegue olhar para trás e entender o porquê que algumas coisas deram certo durante um tempo, e entender o tamanho do que representou o primeiro ano da gestão, que meio que nos iludiu. Foi o primeiro ano baseado em cima do Soares, que é um extraordinário jogador, e ali a gente começou a ver que o Renato tinha um esquema maravilhoso, que o Galdino era um jogador diferente. Não, tudo que fazia isso era o Soares. Aí o Soares saiu, a gente se apegou no problema da enchente. Aí a enchente passou. O que é o problema esse ano? 17 milhões de folha, salário em dia. E tá certo, contrata um jogador, tem que pagar ele em dia. O Grêmio fica nos melhores hotéis. O Grêmio viaja de voo fretado. Os mimados da arena, como a gente pode chamar, eles não estão submetidos a nenhum tipo de desgaste. A gente pega, por exemplo, o Cuejar. O Cuejar é um jogador que ele tá debochando do torcedor. E que tu precisa pegar em um determinado momento e ter pulso. Chama o Cuejar e rescinde o contrato dele. Rescinde. Simples assim. O Grêmio não pode mais ser refém de um grupo bunda mole de jogadores que não tem nenhum tipo de atitude. E a gente não vai achar também que o Filipão, com quase 80 anos, vai fazer mágica no Grêmio. Não, ele tem uma limitação justamente do elenco do Grêmio. Repito, o Grêmio tem um elenco descompromissado. Os jogadores do Grêmio não têm compromisso nenhum com a história do Grêmio. Se a gente pegar agora, tirar os jogadores principais e colocar ali o time dos veteranos do Grêmio,
eles vão entregar muito mais, porque eles têm compromisso com a história do Grêmio. A gente vive uma era do bundamolismo no Grêmio, onde se naturalizou perder Grenal, onde se naturalizou brigar com torcida, onde se naturalizou brigar com imprensa. Tudo virou normal no Grêmio. E o Grêmio tá cambaleante. O Grêmio tá agonizando. Mas a gente vai se enganando. Perdeu o Gauchão, já numa bunda molice? Não, mas é que o Gauchão não importava. Cara, o que a gente acabou de presenciar é um 0-0 com um dos piores times de futebol profissional que já fardaram para jogar contra o Grêmio. E o que mais me dói é o fato de que tu empata um jogo sabendo que foi bom para ti, porque o adversário merecia ter vencido. Nós tomamos hoje um enquadro, na linguagem do futebol, para o Atlético Grau. A gente falou antes do jogo, olha, vamos ganhar pelo menos e não passar trabalho. Passamos trabalho. Empatamos, não perdemos o jogo, mas passamos trabalho. É muito cruel o que está acontecendo com o torcedor do Grêmio. Porque a gente vive a era do bundamolismo com um grupo, com um elenco de jogadores completamente descompromissados. Tu vai contar o Wagner Leonardo, tu vai contar o Walter Kahneman, tu vai contar o Kike Oliveira, o Alisson que está chegando agora, é o máximo que tu consegue. De resto, a gente se iludiu com um goleiro que joga bem com os pés, ele não consegue dar um passe de 10 metros. Então, é a era do bundamolismo com um dos elencos mais sem vergonhas da história do Grêmio. O elenco do Grêmio não tem vergonha na cara de defender o nosso manto e de poder mostrar dentro de campo pelo menos entrega, pelo menos dignidade, hombridade. Isso é o mínimo que todo torcedor do Grêmio deve exigir sempre. Aproveita e te inscreve no canal aí, né? São quase 28 mil telas lá e muitos de vocês não estão inscritos no canal. Deixa o teu like e te inscreve no canal.